Esse é o vídeo que você precisa pra lembrar de tudo e conhecer um pouco mais desse universo de Ordem Paranormal. Oi, eu sou a Kalal e bem-vindos para mais um vídeo. Hoje eu vou fazer um resumo do O Segredo na Floresta, a segunda temporada criada pelo Selbit no universo de Ordem Paranormal. Esse vídeo vai ser um pouco mais longo do que Iniciação, porque eu fiz o resumo de Iniciação, então se você não assistiu, vai lá assistir pra depois você assistir esse aqui. E vai ser um pouquinho mais longo justamente porque mais longo. São 16 episódios de 4 horas cada um, quase, ou 5, dependendo de alguns. Deu 4 páginas escritas à mão. Então vamos começar. E antes de eu apagar, por favor, comenta: nossa, Kalal, que símbolo bonito, parabéns, você fez ele certinho. Uhul! Obrigada! Inclusive, vim com a minha super blusa do Segredo na Floresta. E a pedidos, dessa vez, a gente tem marcadores mais grossos. É que eu não tinha antes, aí eu comprei, tá? Pra fazer esse vídeo. A nossa história começa com 5 agentes. A gente já conhece o Thiago, jornalista, lembra? E a Liz, que é uma cientista florense, lembra? Eles estavam em iniciação, tanto que nessa temporada, esteticamente, o Thiago tem uma cicatriz aqui, assim, porque ele ficou surdo de um ouvido. A Liz cresceu o cabelinho dela. E aí, agora a gente tem os novos personagens, que são o Joey Joke, o César e o Chris. O Joey, ele é um atleta que conheceu a Ordem por causa do Thiago e da Liz. Eles salvaram ele em um lugar onde todos os amigos dele morreram. O César, ele é hacker. Então, assim, ele conheceu as coisas da Ordem por ser hacker e descobrir essas coisas. E o Chris, ele era amigo do pai do Thiago. E o pai do Thiago morreu. O pai do Thiago era um ator, ele era um ator, ele era dublê. Mas uma coisa que a gente fica descobrindo no começo, porque eles são chamados num prédio pra terem o briefing da missão deles, do que eles iam ter que fazer. E o nosso amigo Chris descobre que César, seu filho, tá fazendo parte da Ordem. E ele fica tipo: não acredito que você tá aqui, menino. E ele fala com um sotaque porque ele é estadunidense. Ele é gringo, ele fala inglês. E ele fica: você, menino, por que você tá... Ele fala... o L Joga que faz ele. O Calango fez o César. O Joey era o Luba. Liz e Thiago de novo, né? Liz é a Gabi. Thiago, o Hakim. E aí o L Joga, ele fazia o sotaque muito bom. Inclusive, se você quiser ver, vai lá pra dar uma olhada no que ele falava. Toda essa equipe foi convocada pelo Senhor Veríssimo. Senhor Veríssimo. O de verdade, né? Porque não é codename, o nome dele é Senhor Veríssimo. Eles foram convocados e falaram: não, gente, vem cá que a gente tem uma missão pra vocês. Vamos entender essa missão? Basicamente, a missão deles é achar uma equipe da Ordem que sumiu. Eram 3 pessoas: a Mariana, o Kenan e o Miguel. 3 carinhas aqui. Nossos 3 amiguinhos, a equipe Kelvin. Eles foram fazer o quê? Eles foram até uma cidade do interior do Rio Grande do Sul chamada Carpazinha. Eles foram investigar a morte de Rafael Montes, que morreu com um símbolo estranho na testa. Aquele símbolo lá que a gente conhece, que tava aqui no começo do vídeo, que tem lá todas os símbolos e tal, e ele morreu com isso aqui na testa. E aí o que aconteceu é que logo que a equipe Kelvin foi começar a procurar, a filha e a esposa do Rafael Montes sumiram também. Ele morreu, só que a mãe e a filha sumiram. E a equipe Kelvin sumiu logo depois. Então a missão que eles têm é achar a equipe Kelvin e tentar resolver o que aconteceu com o Rafael Montes, né? Só que assim, o foco é achar a equipe Kelvin, porque eles devem ter informação que vai ajudar na Ordem, certo? Certo. Então deu pra entender o que a nossa equipe vai fazer lá em Carpazinha. Como eles estão em São Paulo, eles pegam um voo. Tem uma cena lá toda no aeroporto e eles vão pegar o voo pra chegar lá em Carpazinha, porque, enfim, do Rio Grande do Sul, São Paulo, Rio Grande do Sul é um pouquinho longe. Aí, beleza. Eles chegam lá, alugam um carro azul, que o nosso amigo Chris chamava de Azuge. E aí eles têm um carrinho azul alugado deles. E assim que eles chegam, eles vão pra delegacia falar com o policial Victor, que estava encarregado de cuidar do caso do Rafael Montes. E lá eles descobrem que a Ivete, uma mais senhora, assim, mais velha, ela que foi que achou o corpo. Só que o Victor, né, o nosso amigo Victor, não foi atrás dela porque ela é dona do bar do Subaco Seco. E o nosso amigo policial tem medo desse bar por causa das gangues que frequentam esse bar. Deu pra entender? Eles pegam o carrinho deles de volta e falam: tá, obrigada, Victor, você não ajudou em porcaria nenhuma. E aí eles vão até o bar pra encontrar com a Ivete e perguntar pra ela o que ela sabe. Quando eles chegam no bar, eles encontram a Ivete, mas eles encontram o Brulho, que ele vai ser importantezinho pra nossa história. A Ivete também, mas o Brulho vai ser um pouquinho mais, enfim, cabelão, ele era
ela é bem roqueiro, com barba grande, bem cara de mal, assim, sabe? E aí eles chegam perguntando as coisas, e, né, e eles querem saber da história. E como eles são gente de fora, o Brulho ficou assim, deixa eu ver se eu vou realmente passar informação pra vocês. E a Ivete também tava meio assim. E aí, o que ele faz? Ele desafia a nossa equipe a passar por 3 desafios. Um era quebra de braço, que, se eu não me engano, o Chris ganhou. Que era o Chris contra o Brulho. E o Brulho também, ele era bem forte. Esqueci de falar desse detalhe, mas ele é muito forte. Dardos, que o Joey perdeu, se eu não me engano, porque ele tacou um no teto. Dardos, pra você acertar, que tem em bar. Uma roleta russa, que era com uma arma de verdade. E aí o Thiago falou, não, eu faço isso. Só que, tipo, todo mundo ficou achando, nossa, ele pode morrer. Mas nada a ver, porque o Brulho tinha tirado tudo. Ele só fez uma pegadinha com nossos amigos. E aí ele começa e passa a informação. Ele conta uma história do Dr. Lunático, mais conhecido como Virgulino. Virgulino, nosso amigo Virgulino, era um médico que tava fazendo uns testes com gente desumano. Entendeu? Ele era um daqueles cara maluco mesmo. Ele era o doutor lunático, justamente porque ele tinha umas ideias meio fora da caixinha. Ele fazia coisa ruim com as pessoas e basicamente é isso que você precisa saber. Fazia uns experimentos meio loucos, meio coisado assim, meio nada a ver. Aí, agora falando um pouquinho do bar, que é importante vocês saberem dessa informação, é que a gente tem a gangue do bem, que são os Gaudérios, Abutres e os Assombrados, que o nosso amigo policial Victor não queria ir por causa dos Assombrados, não era por causa do Abutre. E a Ivete faz parte dos Gaudérios e o Assombrado, basicamente, eu vou contar uma historinha aqui, o Brulho, que a gente já sabe quem é, ele é o líder da gangue dos Gaudérios Abutres, e nosso amigo Rodolfo era amigo do Gaudério, só que ele tinha vontade de matar todo mundo. Então, assim, ele foi expulso daqui e começou a gangue dele dos Assombrados, que os Assombrados, eles pegam no pé do velho louco. Quem é o velho louco? O velho louco é um velho maluco, tá desesperado o tempo todo, e ele fica no bar bebendo, não fala nada, só que os Assombrados tiram com a cara dele, e aí rola uma brigazinha. Beleza, sabendo dessas informações, eles vão embora, eles vão pra um hotel, eles ficam no hotel lá, só que aí eles vão pra biblioteca. E aí eles descobrem... Uma coisa que eu esqueci de falar sobre o Virgulino é que ele tava fazendo experimentos com a esposa e com a filha dele. Aí nossa equipe vai numa biblioteca e eles descobrem onde que a filha e a esposa do Virgulino foram levadas e eles vão pro sanatório. Lá no nosso querido sanatório, eles acham um zumbi de sangue, eles têm uma luta e o teto desaba, causando uma divisão onde a equipe inteira tava aqui e o Thiago tava aqui. Então o Thiago ficou pra fora, justamente porque o Hakim não podia participar nesse episódio. Aí o Thiago foi procurar mais informação fora. Ele falou, gente, calma aí, fica aí que eu vou me virar aqui tentando achar informação. Dentro desse sanatório vai acontecer bastante coisa. Eles acharam mais zumbi de sangues, mais os bichos feios, só que dessa vez eles estavam fracos e eles vão achar mais desses. E enquanto eles faziam umas pesquisas, né, eles pesquisavam sobre o lugar, enquanto eles tentavam achar informação e essas coisas, eles começaram a escutar um barulho meio chato, um zumbido assim, e o Joey, que tava mais incomodado com isso, foi atrás pra tentar descobrir de onde tava esse barulho. E aí o Joey dá de cara com o aberrado elétrico. Basicamente, um bichão assim, todo estranhão, era elétrico. Ele soltava uns raiozinhos. O cara era elétrico, era um bichão, grandão assim. Ele tá bonitinho aqui, mas assim, ele era meio feio. Na hora que eles estavam indo matando, tinha uma porta muito grandona, assim, tipo um negócio que dividia pra outra parte muito grande do sanatório que eles podiam explorar, mas estava fechado e abria com eletricidade. Eles fizeram uma gambiarra e conseguiram fazer com que o nosso amigo morresse, mas ajudasse a abrir a porta. Então eles conseguem abrir a porta. Abrindo a porta, eles acham mais informação lá, um monte de papel, um monte de coisa. Que calma que eu vou explicar mais pra frente. Eu vou passar a informação que você precisa saber pra você entender a história. Senão fica muito cheio de informação que você não vai precisar, sabe? Depois de matar esse bicho, eles ficaram machucados, óbvio, tá? Não foi uma luta meio fácil, não. Eles encontram um zumbi de sangue, a Liz e o Joey. Eles encontram um zumbi de sangue que ele tava separado, assim, de duas pessoas. Ele era tinha duas cabeças. Parecia duas pessoas juntadas em um negócio só. E aí, quando eles matam, né, os dois, fica um lodo preto. Que o lodo é importantíssimo, inclusive, tá? O lodo é bem legal, você sabe. Esses zumbis de sangue pareciam que estavam com lodo. Logo após que o Joey e a Liz matam eles ficam com uma vontade absurda de encostar nesse lodo. E quando eles encostam, eles fazem
movimentos circulares. E perdem sanidade também, né? Porque, pra mexer num lodo desse tipo aí, você tem que estar muito forte. E era uma sensação boa que eles sentiam, mas depois eles perdiam sanidade e a sensação ia embora. Uma coisa que eu também não falei é como o sanatório tava com névoa e tava frio. Porque lembra que eu falei da membrana? Que a membrana quebra, né? Quando tem névoa. Névoa ajuda a membrana a ficar fraca, trazendo os bichos do lado do mal e do ruim e do caos irem pra nossa realidade, beleza? Dei aquela super explicação no outro vídeo. Se você já viu, você vai entender o que é a membrana fraca. Depois dessa gambiarra, eles vão pro hospital, porque eles têm que cuidar dos ferimentos deles, porque eles realmente estavam muito machucados. E eles recebem uma mensagem anônima que faz eles irem pro bar novamente. No bar, a gente vai estar de volta nesse bar e a gente vai ficar um tempo nele. Lá eles recebem um envelope com com informações sobre 2 cientistas, o Eric e a Eva. Eles são importantes porque mais pra frente eles aparecem de novo, mas só de nome mesmo, eles não aparecem fisicamente. Mas no bar vai acontecer um show! Que show de bola! E nesse show é o show dos abutres, dos Gaudérios Abutres, e a gente conhece o Arthur, que ele vai ser um novo membro aí, que vai estar um novo player interpretado pelo Guaxinim. Nessa hora a gente encontra eles, a gente conhece ele e a gente vê que vai ter um show com todo mundo e eles receberam as informações. Então eles estão tipo, nossa, estamos com informações, vai ter um show super legal aqui. E o Arthur, a gente conhece o Arthur porque o Arthur, ele é guitarrista, ele toca guitarra, ele fazia parte da banda que ia apresentar no bar. Aí, o Thiago demorou um pouco pra aparecer. Eles estavam tentando contato com o Thiago, falando, Thiago, cadê você? Cadê você? Ele não respondia. E aí eles começam a ir atrás do Thiago, né? Eles saem do subaco seco, assim, pra procurar alguma coisa. E eles acham isso mesmo. Uma aranha, olha que divertido. Uma aranha que, se você parar pra pensar, era do tamanho, tipo, imagina a aranha do Minecraft, só que na vida real. Ela é grande. Ela seria bem grande. E eles encontram uma dessa e o Getúlio, ele faz parte dos Gaudérios Abutres. Eles matam essa pequena e simples aranha, porque você já vai entender por que eu falei isso, e o Getúlio tá morto. Então, assim, foi bem pesado, porque o Arthur percebeu, ele foi atrás depois de um tempo, percebendo que a equipe tinha sumido, ele foi atrás do negócio, ele foi atrás da equipe, viu o Getúlio morto, não tava entendendo nada, e aí... a pior coisa começa. Eles conhecem a Aracnista, a maior aranha que eles já viram na vida deles. Uma aranha enorme que tinha um símbolo na pusanfa. E aí, o que eles viram? O Thiago aqui dentro. Olha que divertido, o Thiago! E aí, o que acontece? Muitas das outras aranhinhas estavam nessa luta. Eles começam a luta. Então, assim, tinha várias aranhinhas em todo lugar, em todo canto. E elas que estavam atrapalhando mais a luta, justamente porque elas eram mais, né? E só tinha uma grandona. E aí, luta acontece. Luta vai, luta vem, né? O Chris, o mais fortão, lembra? Interpretado pelo Luiz. Ele sobe na aranha pra tentar tirar o Thiago de lá. Nisso, infelizmente, o Chris morre. Foi bem triste, foi bem chato, porque o César é filho dele. Então ele acabou de ver o pai morrer. E a Liz explode ele com um sinalizador. Ela joga um sinalizador na boca da aranha. E a aranha explode pra todo lugar. Deu pra entender? Deu pra entender? É bem chato, é bem triste. O Thiago o Arthur presenciando tudo isso, chega pro Brulho, o pai dele. O Brulho é pai do Arthur, não tinha falado isso antes, mas agora você sabe que o Brulho é pai do Arthur. E aí o Arthur fala assim, pai, pelo amor de Deus, cancela esse show. E aí o Brulho percebe o quão ele tá realmente preocupado e ele realmente cancela, sem entender muito. Enfim, depois de ter essa luta e, né, quando ela morre, as outras aranhas fogem, morrem, sei lá que elas fazem, elas somem. E aí eles tiram o Thiago daí de dentro, porque o Chris conseguiu tirar ele, mas o Chris, ele morreu despedaçado pelas aranhas que estavam caídas em cima dele. E as últimas palavras que ele disse foi, filho, eu te amo. Ai, que divertido! Aí no POV do nosso amigo Thiago, ele estava num lugar totalmente branco. Não vou desenhar nada porque tava ele num lugar branco com o símbolo no chão.
só que o símbolo tava clarinho. E aí, quem ele encontra? O Chris. Porque o Chris tava abraçando ele nos últimos momentos, né? Aí eles têm uma conversa super tipo, ai, você cuida do meu menino pra mim, não sei o que lá. Ai, eu cuido, ai, eu gostava muito do seu pai, não sei o que lá. Beleza? Tem um papo bem menino, assim, papo calcinha. Aí ele volta pra consciência normal dele. Depois dessa desgraça, dessa luta que fez todo mundo ficar bem triste, inclusive o nosso amigo César agora tem fobia de frio, ele não gosta do frio, porque ele viu o pai dele morrer e agora é frio. Ele tem gatilho com o frio. Olha que divertido. Brulho descobre que o Getúlio morreu. Ele quer explicações. Ele tá bravo. Só que o que aconteceu? Liz já começou a beber. Joey bebeu. A galera tava meio bêbada. Então eles não estavam explicando nada com nada. Eles não estavam falando nada direito. Eles estavam, entendeu? Eles não estavam querendo dar muita explicação. Bem bêbados, eles voltam pra aquele hotel. E um ponto importante é que todo mundo vai dormir. E a Liz dorme na escada. E aí tiraram uma foto dela na escada. E tem uma foto dela na escada. Que eles ficam zoando no dia seguinte. E no dia seguinte eles vão comer o cacetinho do Letício. O grande cacetinho do Letício. Eles vão numa padaria lá e eles comem. Enfim, virou um negócio. É importante você saber. Eu acho legal você saber disso. Aí depois disso eles voltam pro bar de novo. Eba! E aí eles, com a cabeça, né, funcionando, eles contam tudo pro Brulho, eles explicam direitinho e descobrem que o nosso amigo Gregório, que a gente até então não sabia muito dele, Gregório, ele faz parte da gangue do bem, que são os Gaudérios Abutres, e percebem que ele foi sequestrado. E aí o Brulho fala assim, ó, ele foi sequestrado. Ele provavelmente foi sequestrado pelos assombrados, o que é bem chato. E aí, coincidentemente, a casa do nosso amigo Virgulino, que é uma casa antigaça, tem ligação com os assombrados e os Gaudérios. Porque lembra daquela treta que eu falei do Brulho e do Rodolfo, que eles não se davam bem? Então, antes eles se encontravam lá na casa antiga do Virgulino, porque era uma casa abandonada, né? Ninguém ia pra lá. E eles falaram, não, a gente precisa ir pra lá, então se Gregório provavelmente está lá, vamos pra lá todos juntos. Foram. Brulho não foi, na verdade. Foram a nossa equipe só com o Arthur, porque o Arthur queria ajudar, ele queria ir atrás, ele tava querendo ajudar. Então eles chegaram na casa do Virgulino, uma casa enorme. Pensa numa casa grande. Lá eles acabam encontrando no quintal, assim, um caixão vazio. Uma informação pra você saber. Lá eles encontram informações sobre a filha e a esposa de Rafael Montes e uma página de um diário da Lourdete. Quem é Lourdete? Lourdete é a mãe da Ana Vitória, que é uma artista, e ela fazia pinturas, e a mãe também a Lourdete também fazia pinturas, e a gente descobre que elas falam de uma caverna, uma tal de caverna, e que elas precisam ir lá e não sei o quê. E a Lourdete fala sobre as artes da filha e da caverna, e arte, e caverna, enfim. Lá eles encontram Getúlio, que tá muito machucado. Getúlio? Gregório. Lá eles encontram o Gregório, que tá muito machucado, porque ele matou um zumbi de sangue, só que ele saiu no soco com aquele zumbi de sangue. Então, assim, ele se machucou muito, ele até desmaia quando a Alice tenta ajudar ele lá, ele já tava desacordado, tadinho. Como nada são flores em ordem paranormal, nossos inimigos, arqui-inimigos assombrados, chegam nessa desgraça desse lugar, enquanto eles estavam explorando. E aí, o que acontece? O Gregório fica refém. Então agora a gente tem assombrados versus nossa equipe da ordem. O que acontece? O Gregório tá como refém. E aí ele fala, gente, vocês têm que largar. Os assombrados falam, vocês têm que largar a arma, senão eu vou matar o Gregório. E aí a Alice reage e o Gregório morre. Eba! Aí acontece toda uma briga, toda uma luta lá. O Arthur tá... Nossa, ele já viu 2 amigos dele morrerem, né? Que não é tão legal. E aí, beleza, tem uma briga e o Brulho chega depois dessa briga. Eles ganham, a equipe ganha dos assombrados. Não é todos os assombrados, calma que... Mais pra frente eles chegam de novo. E aí, eles exploram mais um pouco e eles acham uma caixa. Inclusive, nessa casa tinha uma porta que tava com vários cadeados, assim, várias correntes em volta dela. E tinha um lugarzinho pra ter uma chave, tá? E é importante você saber disso. E aí eles acharam uma caixa que você tinha que colocar alguma senha dentro. E aí eles acham em outro lugar que a senha era berço. Aí o resto da gangue dos Gaudérios aparece. O velho louco aparece. E ele aparece com um negócio, com papel.
escrito eu sou o ferreiro. Ele aparece com papel escrito isso, aí mais pra frente vocês vão entender quem é o ferreiro, tá? Só pra vocês saberem. Aí, beleza. Chega o resto da gangue, o velho louco chegou com esse papel, né, e tal, e ele tava com uma chave e ele abriu aquela porta com as correntes e ele entrou pra dentro daquele negócio. Logo em seguida, os assombrados chegam. Então, assim, caos. Vai acontecer um caos. Vai ser nossa, é um caos mesmo, assim, de verdade. Porque começa a luta, e aí a gente vai conhecer o nosso amigo. Dá pra ver? Dá pra ver? Fala que dá pra ver. Carniçal. Basicamente, um bicho desse tamanho, feito de lodo e com um símbolozinho na testa do nosso querido aqui. E ele chega assim, gente, imagina no medo. É meio uma caveira, assim. Imagina no medo que tava todo mundo. Aí, basicamente, vamos lá, que agora a gente tem que entender essa treta, porque é uma treta importante. Porque cria coisa importante pra você saber o porquê de algumas coisas. Como tava todo mundo ali, os assombrados e os Galdérios e a nossa equipe da Ordem, foi uma briga que foi muito espalhada. Eles também estavam pesquisando mais, então cada um tava num canto da casa. E era uma casa aberta, então sabe quando tem um andar de cima, só que você consegue ver o andar de baixo? Era tipo isso. E era grandona, assim, sabe? Uma casa... mansão, geralmente tem isso. Aí, beleza. O que esse bicho faz? Quando ele olha pra você, ele te suga, ele te controla. Ou seja, o que aconteceu? Ele controlou o César e o Thiago. O Thiago estava perto da Liz e o César perto do Joey. O Thiago aponta a arma pra Liz, ela tenta relutar, ela consegue mais ou menos, e ele dá um soco na costela dela muito forte, ela quebra uma costela. E aí o nosso amigo César também tá nesse negócio e ele atira no Joey, e aqui ó, na bochecha. Ele quase morre, uma cena que eu achava que ele ia morrer mesmo, foi sorte ele ter sobrevivido. Eles estavam tentando, quando eles acertou um tiro, ele meio que consertava de novo, então não valia muito a pena. Então o que eles tinham que fazer? Acertar cada vez um pouquinho do símbolo e matar esse símbolo por inteiro, porque daí ele desmancha todo. Também tinha os assombrados estavam morrendo tudo, estavam brigando entre si ainda, porque os abutres e os assombrados estavam lutando entre si, e esse bicho no meio da briga. O Brulho, infelizmente, é controlado, matando os seus amigos, alguns, acho que ele matou um só, e depois se matando. E aí o nosso amigo Arthur vê isso acontecer, ele fica muito mal, e aí ele recebe um na cara dele. E é por isso, agora eu contei essa história, porque agora você vai entender o porquê das cicatrizes que os personagens têm. Então, o Arthur e o Joey são personagens que ganharam cicatrizes. O Joey ficou com um xizinho na bochecha e o Arthur ficou com 3 garrinhas, 3 listras, assim, de cicatriz. Por causa do nosso amigo grandão aqui, que ele derreteu logo depois, que acho que é o Thiago que falou que conseguiu dar o último golpe pra matar ele. E aí, um assombrado só sobreviveu, que ele fugiu. Então, assim, a gangue dos assombrados não tem mais, e os Galdérios também não tem. Assim, a Ivete e o Arthur. E como isso foi tudo um massacre bem feio, foi bem pesado, o Arthur ficou com uma fobia de vermelho, justamente porque ele foi arrancado na cara e ele só conseguia ver vermelho de sangue. Então, assim, bem pesado, bem pesado. Aí depois eles veem que eles precisam ir pro hospital. O Thiago e o César ficam pra enterrar os corpos e, tipo, levar até o subaco seco e queimar os assombrados. E enquanto enquanto o Joey e o Arthur estão em coisa de emergência, né? Cirurgia de emergência. A Liz também, ela é cuidada. E aí o Thiago volta lá pra falar com ela. Eles voltam lá, né? Pra ver se eles estão tudo bem. E aí eles estão bem, eles estão melhores, entendeu? Aí o César também tá se sentindo super culpado, porque ele foi controlado pra atirar no Joey e realmente fez um estrago. Mas aí depois eles pedem desculpa um pros outros. E eles percebem que agora o vínculo deles é de família mesmo, e eles estão bem fortes, unidos, juntos, assim. Aí depois que tá todo mundo junto, eles recebem uma reclamação. Basicamente, o túmulo do nosso amigo Rafael Montes tá estranho, tem alguma coisa errada. Por quê? Porque as gramas do cemitério tava tudo lindinha, só a dele que tava preta. Então eles percebem,
acho que aquele bichinho, né, o nosso amigo Rafael Montes virou um zumbi de sangue. E é por isso que tá acontecendo isso. Aí eles têm que ir lá pro cemitério. Tá todo mundo bem. Bem já, tipo, as vidas, eles recuperaram bastante vida. Aí eles vão pra esse cemitério, eles têm que... eles têm que despistar uma velhinha que é a dona do cemitério junto com o marido dela. Os dois são velhinhos. Enquanto o Thiago e o César cavam o buraco aqui, o Joey, o Arthur e a Alice ficam encarregados de falar com os velhinhos e eles começam a fazer um monte de mentira, falando não que a gente é exorcista, que a gente não sei o que a gente foi enviado pra cá, porque a gente precisava ver o negócio do Rafael Montes. Inclusive, o cemitério tava pra fechar nessa hora. E aí eles tentam fazer de tudo e o Joey dá um mata-leão na velha. Ele se sente muito culpado depois, eles chamam uma ambulância e aí eles correm antes que a ambulância chegue e veja eles fazendo tudo que eles fizeram, porque enfim, eles perceberam que também eles abriram, eles conseguiram fechar de volta só metade do túmulo, que foi bem engraçado. E eles queriam colocar fogo, justamente porque tinha o lodo e tudo tal. Eles também descobrem que mais pessoas sumiram. Uma enfermeira e um cara que trabalhava no hotel, que eu esqueci o nome deles. Mas eles vão aparecer de novo e eu falo de certinho pra vocês. Depois deles dormirem, eles acordam e vão pra mansão de novo. Uma coisa que eles fazem, eles pegam bastante arma dos Galdérios. Eles enterram os Galdérios. A Ivete descobre tudo o que aconteceu. Ela fica devastada, enfim, ela espera o Arthur chegar depois do hospital pra eles enterraram, porque o Galdérios sempre unidos pra sempre, enfim. E aí eles voltam pra mansão e agora o Joey tem uma espingarda. Que a sanidade dele não tava muito boa. Então, assim, ele tava se apegando muito a essa espingarda. Eles encontram o velho louco e o Joey mata o velho louco com a espingarda. E uma coisa que acontece é que o Arthur Cervero, ele fica pra ajudar. Ele quer ajudar. Nossa, quase não pega, né? O verde. Mas, assim, ele quer ajudar, então ele vai na missão junto com eles. Eles voltam na mansão lá. Inclusive, uma coisa do velho louco é que ele tinha o símbolo nas costas. Então ele tinha nas costas dele. E aí a gente vai rever uma coisa sobre isso mais pra frente. E nisso, o Joey pede pra eles tirarem a roupa pra ver se mais alguém ficou com esse símbolo, né, nas costas. Rola uma brigazinha, tipo, não quero tirar. O Arthur tira por tirar. O Thiago tira e não tem nada. O César não tira. Ninguém tem nada. E aí lodo cai na calça do Thiago uma hora. E aí tem uma grande coisa que acontece, que é a frase Thiago tira a calça. Durou pelo menos 20 minutos só deles falando pra ele tirar a calça. Aí é por isso que eu pus aqui, porque se demorou, se teve tanto, né? Enfim. Beleza, eles descobrem mais coisas sobre a caverna. Lembra que a Lourdete tava escrevendo coisa? Então, eles acham mais coisas sobre isso. E falando, eu quero a caverna, a gente vai entrar na caverna. E caverna. E tinha algumas coisas, eu não sei se é nessa hora, mas mais pra frente também eles encontram coisas falando, a minha mão não é minha mão. Aí eles voltam pro subaco seco. E eles dormem lá, eles ficam lá. E aí, enquanto eles estão lá, vai acontecer um episódio. Vai acontecer um Eu Nunca. E eles vão estar bêbados. Vou pular bastante disso aqui, porque basicamente, no episódio inteiro, a Alice tenta explicar pro Arthur o que tá acontecendo. Ele não entende quase nada. E pra Ivete um pouquinho também. E aí eles brincam de Eu Nunca a noite inteira. Tem uma coisa que é importante, é vocês saberem que tem uma hora que o César hackeia no Instagram do Arthur. E ele posta uma foto escrito Hacked by the Angel of the Night. Essa é uma das partes. Por mim, é a parte mais importante do Eu Nunca. Se você quiser ver o Eu Nunca, eu recomendo ver esse episódio. Se você quiser ver só um, eu recomendo você ver o do Eu Nunca, porque é bem engraçado. Ou antes desse, que tem a velhinha do cemitério. São 2 episódios bem engraçadinhos, assim. Aí, eles sabem que juntando as informações que eles têm, eles precisam ir pra uma floresta. Porque é uma caverna, e eles estavam tentando entender. E as pinturas da Ana Vitória lá, não sei o quê. Enfim, eles precisam ir pra floresta. Só que eles estão todo mundo dormindo de ressaca, porque todo mundo bebeu muito. Só que às 7 da manhã, na porta, vem quem? O policial, o Victor. Ele chega assim, olha, gente, eu vi o que vocês fizeram no cemitério. Eu queria saber o que é isso. O que carambas vocês estão fazendo? Aí eles começaram a mentir, falando que tinha uma pandemia. E eles precisavam matar aquele corpo, porque senão ia espalhar a pandemia. Não sei o que. Aí ele realmente ficou acreditando, porque o Thiago tem uma lábia muito boa. E aí eles precisavam passar um documento de verdade pra eles, que por pouco, eles quase não conseguem. O César hackeou, conseguiu falsificar um documento pra provar isso. E foi muito complicado ele conseguir fazer isso, mas ele conseguiu. Enfim,
Depois disso, eles pegam o carrinho deles. O nosso amigo Victor seguiu eles, mas eles pegam o carrinho e eles vão até a floresta. Nisso, eles adentram a floresta. E agora a gente vai entrar na floresta e vai entrar totalmente num lugar novo. Ai, a gente já tá na metade. Mas vamos lá, gente, vamos lá. Quem tá aqui comigo? Eu tô, vambora. Adentrando na floresta, as árvores começam a ficar tortas. E uma neblina começa a subir muito, até um ponto que você não consegue ver mais sua mão, assim, você, de tanta neblina que tava o negócio. Nisso, eles chegam em Santo Berço. Bum! Um vilarejo escondido na floresta. Tava escondidaço esse negócio. Eles entram lá logo depois daquela monte de neblina, e aí depois não tem mais neblina. E aí eles chegam em Santo Berço, que é um vilarejo que basicamente ele é assim, ó, visto de cima. Tem muita neblina aqui, que é tipo o símbolo. Aí tem vários lugares, assim. Basicamente, tem o resto da vila é aqui, só que aí tem tipo aqui, que é um labirinto. Beleza. Eles entram lá e eles estão te cagando de medo. Porque, vamos ser sinceros, você acabou de achar um vilarejo depois de muita vida. Depois de tudo que você passou e chegar no vilarejo, assim, onde parece que tá tudo normal. Um pouco assustador. Por quê? Porque as pessoas de lá, os nossos famosos lusídeos, eles são pessoas com a pele cinza e com alguns traços pretos, assim, algumas linhas pretas. Cada um tem um tipo específico. Então, eles chegam lá com um negócio grandão, assim, escrito Santo Berço, que nem tá aqui. E eles percebem que o problema é um pouquinho maior do que eles imaginavam. E lá, eles são introduzidos pro porteiro. O porteiro que leva eles a conhecer o ajudante e o ferreiro. O ferreiro, Calol, que você tinha falado antes, eu sei. Então, basicamente, uma coisa que eu preciso entender, no vilarejo, a gente vai ter um episódio que é só deles realmente conhecendo o lugar. O ajudante ajuda eles e mostra lugares. Então, eles têm a taverna, tem comida, tem a manteiga na manteiga, sanduíche no sanduíche. As comidas são assim. E todo mundo, ninguém tem nome. O nome que você recebe é o nome da profissão que você faz. Porteiro, e ele cuida da portaria, né? O ajudante que ajuda e o ferreiro que faz ferraria. Alô, editor aqui pra falar que o ajudante foi interpretado pelo Phelps. Eu esqueci de falar essa parte, tá? Um beijo. E a vila só é encontrada com peregrino. Com a ajuda de um peregrino. Que vai atrás das pessoas e mostram, tipo, Santo Berço é isso aqui. Você quer vir? Vem cá. E aí a pessoa leva a pessoa pra Santo Berço. Então, assim, é um negócio que aconteceu gradualmente. Então, assim, você já pode ir linkando que as pessoas que sumiram estavam em Santo Berço. Ou seja, o Murilo e a Cibele. A Cibele era enfermeira e o Murilo era hoteleiro. E a nossa equipe da ordem, eles acham eles. E fica tipo, vocês aqui. Então é tipo, esse é o lugar que as pessoas estão sumindo. E elas estão vindo pra cá. Só que aí vai ter todo um outro plot twist que vocês já vão entender. Enfim, eles conhecem realmente o lugar todo, tá? De Santo Berço. Eles conhecem tudo. Eles falam pra eles não entrarem com armas de fogo, mas eles falam, a gente vai entrar com arma de fogo sim. Aí uma coisa que acontece é que o ferreiro tá mostrando o lugar pra eles, né? O ajudante já foi embora e eles estão falando com o ferreiro. E aí eles passam pela porta de um dos lugares pra entrar no labirinto, lembra? Que é aquele círculo inteiro lá. Então, eles passam perto e é um lugar cheio de neblina. O que acontece? O Thiago fica curioso e ele faz uma graça. Ele faz uma gracinha, ele liga um isqueiro dele pra ver o que acontece. Ele faz tipo assim, só isso, tique. E o caos se instala novamente. Porque aí aparecem uns bichos grandão, assim. Uns bichos enormes. Começa a bater neles, a atacar e não sei o que. Eles ficam um pouco machucados. O ferreiro tá lá pra ajudar e mata eles. E ele fica meio tipo, por que você usou fogo? A gente não gosta disso. E aí eles vão pra uma casinha e aí eles encontram o ajudante morto. Com o símbolo do lado. Ou seja, assim que eles pisaram no Santo Berço, eles não deixaram barato pra ninguém, porque começou um caos. Uma coisa que também é importante dizer, eles têm
cristais. Eles não têm fogo. Então, eles têm cristais vermelhos, que são cristais de fogo e tal. E eles têm cristais verdes, que são de cura e tal. Aí tem, tipo, o cristal azul, que é frio e tal. E aí tem o cristal preto, que a gente já vai falar dele daqui a pouco. Mas eles vivem à base de cristais. Então, cristais, ele tem poder de cura. Então, eles vão lá pra enfermeira e o doutor. Eles ajudam eles. O resto não tem muita coisa importante, não. Mas é só pra você saber que tem bastante coisa de cristais. E aí, porque a gente vai passar pelos cristais daqui a um tempinho. Aí, eles voltam pro hotel, eles falam com o hoteleiro manda eles dormirem cada um em cada quarto específico. Ninguém podia dormir junto. É um episódio que eles vão ter... A gente vai descobrir, mas eu já vou falar aqui pra perder a graça mesmo. Todo mundo tava tendo um sonho, só que todo mundo teve um sonho horrível, basicamente. O que aconteceu? Vamos lá. A Liz sonhou com o Alex, de iniciação, dele brigando com ela, falou, nossa, por que você fez isso? Por que você fez isso? O César sonhou com o pai dele, e eles estavam entrando numa luta. Todo mundo entrou numa luta com a pessoa que sonhou. O Thiago sonhou com o Gonzalez, lá de iniciação. E o Joey, eu não vou lembrar com quem ele sonhou. Coloca aqui nos comentários se você sabe, obrigada. Calau, editor, aqui pra falar que eu esqueci do Arthur. E o Arthur sonhou com o Brulho, o pai dele. E nessa briga aí, o Arthur... Alice e acho que o César, eles morrem. Eles perdem feio na briga, mas depois eles descobrem que é um sonho. Basicamente, eles estavam lutando e quase todo mundo morreu nessa brincadeira. Depois a gente descobriu que era tudo um sonho. E esse episódio foi assim, justamente, eu acredito, porque o Hakim não podia jogar de novo. Então ele fez um negócio pra ninguém evoluir muito na história. Agora, uma coisa que a gente descobre, quando eles acordam, eles ganham roupinhas novas. Então eles estão com roupinhas novas nessa parte, porque todo mundo que entra lá tem uma roupinha específica e tal. É bem vilarejo, bem antigo, bem coisinha assim. Aí eles vão comer lá na taverna, eles estão morrendo de fome, não sei o que. Basicamente a galera fica achando, vocês mataram o ajudante. Vocês fizeram isso. Eles acusam eles, né? Só que o ferreiro fala assim, não foi eles não, eu tava com eles enquanto isso aconteceu, mano. Fica na paz. E aí alguém fala que, de novo, um símbolo apareceu numa vaca, porque eles têm animaizinhos lá. Apareceu numa vaca e eles falam, não, vamos ver o que tá acontecendo com esse símbolo, com a galera matando todo mundo, não sei o quê. Aí eles decidem ficar lá, as vacas, inclusive, elas são enormes de gordas, elas são gordonas, assim, sabe? Inclusive a única que tava com o símbolo, né? E ela é carinhosamente apelidada de Jennifer pelo Arthur. E é bem fofinho, porque mais pra frente o Arthur vai ter uma gatinha que ele vai chamar de Jennifer. Entendeu? É um fato que é mais pra frente. Seguinte, tinha a vaca e eles falaram, não, vamos dormir no celeiro, lá na parte das vacas, pra gente ver o que vai acontecer. Lá eles encontram um vulto que mata uma das vaquinhas, e aí eles encontram uma árvore oca. E dentro dessa árvore oca tinha vários símbolos. E eles encontram um tipo de um luzídio, só que ele tá meio torto das cabeças, ele tá muito agressivo, e aí eles matam ele, conseguem matar isso, mas foi meio punk também, porque foi uma luta meio chata. E uma coisa que eu preciso falar pra vocês é que o Joey conseguiu se transformar em Luzídio. Quando ele pensava, ele fazia Zium, e aí ele ficava cinza com algumas faixas no rosto, e mais pra frente o Arthur consegue fazer isso também. Só que assim, a Liz fica bem relutante, falando, pelo amor de Deus, o que você tá fazendo? Porque a Liz e o Joey têm relação de, tipo, mãe e filho, sabe? E o Thiago como o pai dele também. Inclusive, eles descobriram com o hoteleiro sobre a equipe Kelvin. Lembra da equipe Kelvin? Que é o motivo. A equipe Kelvin é o motivo deles estarem ali, né? E aí o hoteleiro falou que ele lembra de ter visto a equipe Kelvin e eles eram muito enxeridos. Eles estavam o tempo todo tentando ver tudo. Eles encostavam em qualquer coisa, sabe? E eles entraram no labirinto. E de lá, sumiram, basicamente. Eles descobriram só isso. Então, assim, eles entraram no labirinto e então eles entenderam. Tá bom, a nossa equipe da ordem precisa agora entrar nesse labirinto pra achar, né, nossos amigos da Kelvin, né? Vambora. Depois eles fazerem todo aquele negócio com a vaca, deles descobriram o que a vaca fez e tal, eles falam com o ferreiro, e uma das coisas que eles acharam com o velho louco foi um cartão preto. E eles entregam pro ferreiro, e o ferreiro fala, nossa, esse cartão me lembra de alguma coisa. Porque em Santo Berço, eles não usam nenhum tipo de documentação pra nada. Ou seja, não tem papel, não tem nenhum tipo de documento mostrando, tipo, as coisas que eles faziam. Então, depois deles terem todo esse negócio da vaca, eles voltam pro doutor, e aí depois eles falam com o hoteleiro.
E o hoteleiro fala, realmente tem alguma coisa muito estranha acontecendo, porque o porteiro não bateu o sino. E o porteiro sempre batia o sino quando começava a manhã e sempre batia o sino quando começava a noite. E quando a noite começava, a neblina se espalhava e os bichos eram soltos, basicamente. Os bichos andavam por aí. Então, o hoteleiro falou assim, olha, ele não bateu o sino, alguma coisa aconteceu. Eles sobem lá pra ver e eles encontram muitos símbolos no lugar, na casinha do porteiro, onde o porteiro morava. Ele tinha muito desses símbolos. Então, eles cogitam que, tá bom, quem matou todo mundo foi o porteiro. E aí a gente vê o que acontece, que o Murilo, o que dera o hoteleiro da vida real, morre. Ele morre também e o ferreiro fala assim, gente, eu preciso levar vocês pra caverna. Uou! A caverna, gente, tá chegando. Aí eles vão até a caverna. E aí a gente vai encontrar o minerador, que vai levar nossos amigos da caverna, vai fazer um passeiozinho na caverna. Eles vão todos juntos. E aí eles... Lembra dos cristais? Várias seções da caverna cada parte tinha um cristal diferente. Então era em volta tudo assim, um monte de cristal. E não era bom você encostar nesses cristais. Seguiu com todo mundo. Teve umas lutas com um monte de bicho lá. Que não é muita informação, é só um monte de bicho, é só um monte de briga mesmo. E aí no finalzinho da caverna, eles encontram o porteiro. Uou! E agora? Encontraram o porteiro. E aí eles ficam, eita, o assassino! Só que a gente descobre que o porteiro é do bem e o minerador é do mal. Meu Deus! Por quê? Lembra que tinha cristal preto? Lembra? Então, o minerador queria muito que eles encostassem no cristal preto. Porque assim você fazia parte de Santo Berço completamente. Se você encostasse ali, você era pra sempre conectado com o nosso amigo Santo Berço, né? O lugar Santo Berço. Só que aí o porteiro começa a falar assim, ó, não, você não... Tipo, tá tudo errado. O porteiro é filho do ferreiro, inclusive. A gente descobre que ele é filho do ferreiro. Mas antes de tudo, a gente tem uma briga com o minerador. O minerador é forte pra caramba, inclusive, tá? E é uma briga muito briga. Inclusive, é uma hora importante pro nosso amigo Arthur, que ele tava com medo de morrer. Inclusive, antes de entrar na caverna, ele tava com muito medo disso acontecer. Na briga com o minerador, o minerador tira o braço dele, arranca o braço dele fora, só que, graças a Deus, a Alice tinha cristais verdes pra cicatrizar muito rápido e não ter nenhum problema, sabe? Então, ele tá em choque depois disso. E, inclusive, tem uma hora que o minerador pega o César pelo cabelo, porque o César tem cabelão. Então, assim, ele fica sendo puxado pelo minerador. E o Thiago vem, corre e corta o cabelo do César. Então, ele fica com o cabelo curto, que é uma coisa bem legal, assim, que aconteceu nessa briga, que eu acho legal falar. E aí a gente descobre que o porteiro é filho do ferreiro. E o porteiro basicamente era aquele filho rebelde que não ia com as regras. Tipo, ele não acreditava que Santo Berço, tipo assim, que Santo Berço era bom, entendeu? Então ele era bem contra os afazeres de todo mundo, tipo, o cristal preto, que você tinha que se conectar. O porteiro sabia que tinha alguma coisa errada e ele realmente matou os amigos dele. Ele queria tirar os amigos dele desse looping vicioso, né? O porteiro, ele uma hora fala assim, olha, eu tenho muita fé em vocês. Quando vocês pisaram aqui, eu falei, tá, alguma coisa vai funcionar. Então, eles conversam e eles abrem a porta com aquele cartão lá, depois de ter matado o minerador, eles abrem a portinha e eles acham uma sala subterrânea com um monte de coisa. Tinha uma maquete antiga de Santo Berço, então tinha uma maquetezinha de como o Santo Berço era antes. E tinha alguns documentos, tinha lodo lá. E basicamente eles descobrem, de novo, aparece o Eric e a Eva. E eles veem o efeito colateral daquele símbolo. E um dos efeitos colaterais do símbolo era a distorção do tempo. Então tinha um negócio errado com o tempo. A Eva e o Eric, né? Mas a Eva, ela tinha uma conexão com os assombrados, que é uma coisa que eles descobrem ali. Oi, sou eu de novo, vindo falar que um dos primeiros experimentos que esses cientistas estavam fazendo era com a mãe da Agatha. Lembra da última, de iniciação, a mãe da Agatha? Ela foi uma das vítimas desse caos. Enfim, só pra você saber que eu esqueci de falar essa parte. O velho louco era afetado pelo aquele cristal preto, né? A gente descobre isso. E eles descobrem que pra você entender o labirinto, você precisa
precisa do símbolo desenhado nas suas costas para você poder entender o caminho. Então precisava de um sacrifício de alguém para escrever, né, desenhar isso aqui nas costas, para alguém conseguir guiar todo mundo no labirinto. O porteiro não ia fazer isso porque ele teria que disfarçar para as pessoas da vila, para impedir que eles vejam a equipe entrando no labirinto. Deu pra entender? E aí o que acontece? Nosso amigão Thiago, show de bolas, muito legal. Infelizmente, ele fala, tá bom, pode fazer nas minhas costas. E aí eles fazem nas costas dele e ele entra naquele lugar branco lá de novo, e a única coisa que lembra ele da realidade são os amigos dele. Então, assim, negócio tenso, começou a ficar tenso. E aí o porteiro vai lá pra distrair a galera. Ele é condenado à morte porque, enfim, ele matou outras pessoas lá e descobrem que foi ele, não sei o que. Então eles matam ele enquanto eles entram no labirinto. E aí... Ai, tá só começando. E uma coisa, antes de eu terminar de falar sobre essa parte, a gente descobre não, com a conversa que eles têm com o porteiro, eles se nomeiam equipe E, porque é a equipe da esperança. Porque o porteiro tinha muita esperança na equipe pra poder tirar todo mundo desse mal e fazer a coisa certa, entendeu? E acabar com o Santo Berço de uma vez. Então, por isso, equipe E. E então, finalmente, depois de muito tempo, né, uma meia horinha andando, mas depois de toda essa história, a gente chega depois do Thiago guiar todo mundo no labirinto. A tão aclamada caverna chegou! E eles vão e entram na caverna. Nessa caverna, eles vão conhecer Kenan. Lembra quem era o Kenan da equipe Kelvin? Ele era da equipe Kelvin. E aí, eles encontram ele muito velho. Cabelo branco, grande assim, barba. E aí ele começa a contar a história da equipe Kelvin, que é um episódio que é basicamente a Gabi, o Léo Santi e o Calango jogando algo que já aconteceu, que é bem legal se você quiser assistir, só pra entender mais a história deles. Então ele começa a contar que eles foram no bar de Subaco Seco, falaram com a Ivete, não sei o que, e lá eles encontraram uma menina, o Miguel encontrou uma... Então lembra que era a Mariana, o Miguel e o Kenan. Aí eu vou passar um pouquinho rápido, assim, é importante a parte deles, né, mas eu vou passar mais rápido do que foi, porque o Miguel conheceu uma menina que... Eu esqueci o nome dela, mas ela é importante, vocês já vão entender o porquê. Aí o Kenan e a Mariana estavam, tipo, falando, nossa, o Miguel encontrou, né, uma menina, porque eles ficaram numa festa lá do bar de Subaco Seco. Nisso, eles descobrem, não sei o que, tudo vai levando eles de novo pra Santo Berço, exatamente o que aconteceu com a equipe da Ordem, a equipe E, posso chamar de equipe E agora. Gente, não tava falando com o microfone, vocês me perdoam? Então, o que acontece? Eles chegam em Santo Berço. E aí, o que acontece? Eles entram e essa moça, que a gente sabe quem é, ela se transforma em Luzídia, porque ela fazia parte dali. E aí, o que acontece? Miguel, falou, eu fico aqui com ela, enquanto você, Mariana e Kenan, saiam de Santo Berço pra ligar pra Ordem e falar as informações que a gente... achou, entendeu? Liga pra Ordem e fala assim, Santo Berço, é tudo isso que tá acontecendo. Então, o que eles vão? Eles saem, não conseguem avisar a Ordem, voltam e descobrem que Miguel está há 2 semanas. E eles saíram por, 2 segundos da caverna. Ou seja, agora eles entendem que tem uma distorção temporal enorme. Então, assim, enquanto tá muito pouco tempo lá fora, tá muito tempo lá dentro. E aí, o que acontece só pra vocês saberem, o Kenan tá contando tudo isso, teoricamente tá contando tudo isso pra equipe E, que tá falando lá com ele depois de ter achado ele lá. E aí, mentindo, o Miguel, ele fala assim, gente, eu consegui o labirinto, eu sei onde é a caverna, não sei o que. Ele fala isso pra Mariana, pro Kenan, eles vão até a caverna, e na caverna tem a ferreira e o ajudante lá da época. E aí eles entram numa briga, num conflito. E aí o Miguel falou, gente, a gente não precisa matar tudo aqui. Aqui é muito legal. Então, assim, o Miguel traiu a Ordem, né? Traiu tudo. E aí a gente descobre que o Miguel mata a Mariana e o Ken fica preso. Tanto que ele fica preso e a gente acha ele de novo. E o Miguel vira o novo ferreiro, pai do porteiro. Uou! Olha que loucura! Beleza, a gente entende essa história, a gente entende o que aconteceu com a equipe Kelvin. E
Eu recomendo você assistir o episódio da equipe Kelvin, eu acho bem divertidinho pra assistir também. Kenan fala tudo e ele fala assim, gente, eu tenho uma bolsa, uma mochila cheia de molotovs e explosivos. Vai ajudar a gente a matar qualquer coisa que a gente precisa. Na sala que eles encontraram o Kenan, eles também acham outras salinhas do lado com outros mananciais, que é o nome das pessoas dali. E aí eles acham outros mananciais e a Liz fala, gente, vamos matar eles porque provavelmente vai enfraquecer qualquer coisa que for que a gente precisa lutar. E aí as pessoas falam, não, a gente não vai matar inocente, não. Eles conseguem convencer a Liz a não matar. E aí ela não mata, ninguém mata ninguém. Então eles andam mais e eles acham um negócio horrendo. Coração pulsante que era vermelho, assim, e ele era ligado por várias coisas de lodo, assim. Ai, nojento. Pensa num negócio nojento que ficava pulsando, que é gigante, não sei o quê. E aí eles precisavam, né, explodir isso aqui. Só que, e assim, antes de qualquer pessoa atirar alguma coisa, Ferreiro vai estragar a festa de novo. Aí ele fala assim, gente, não façam isso, que não tem por que vocês fazerem isso, e não sei o que, não sei o que. Aí eles falam, não, a gente vai acabar com isso sim. E aí o Ferreiro fala, se vocês matarem isso, todo mundo vai morrer, não sei o quê. E aí eles falam, foda-se. Aí eles matam o Ferreiro cai no chão. Antes, de novo, deles conseguirem tacar o negócio, o Ferreiro se transforma no Deus da Morte, tá? Ele se transforma no Deus da Morte. É uma cena desesperadora pra quem tá assistindo aquilo ao vivo, porque você falou, realmente, agora dane-se, né? Tudo foi pro brejo mesmo, todo mundo vai morrer. Eles se transformam no Deus da Morte e aí eles começam a ter uma luta. E aí, nessa luta, basicamente, o Kenan, ele tá enlouquecendo. Já tava louco, né? Pra ser bem sincera, mas ele estava enlouquecendo. Ele tava com uns molotov, né? Ele estava com explosivos. E aí o César percebeu que ele podia, explodir a equipe inteira. E aí ele mata o Kenan, porque ele tá meio maluco. E aí, uma das coisas que acontece é o Deus da Morte, esse cara fortão, porque o Ferreiro já era forte. O Deus da Morte era mais ainda. E aí ele pega a Liz na mão dele, porque ele é tão grande que ele consegue fazer isso. Nisso, o tempo pra Liz começa a passar devagar. E devagar. E devagar. E devagar. E muito devagar. Tudo em volta dela tá devagar. Só que ela não tá. Tanto que as pessoas de fora veem ela se mexendo muito rápido. Ou seja, o tempo de fora não passou, mas o tempo pra ela passou. E passou, acho que uns 30 e poucos anos, 38, eu não vou saber agora de cor. Mas ela passou anos e anos e anos presa na mão do Deus da Morte, enquanto ela via seus amigos bem lentamente lutando com esse bicho. Até que ele solta a Liz e vai brigar de novo com, né? E aí, quem ele pega dessa vez? Thiago. Por quê? O Thiago pegou os detonadores do chão, que o Kenan tinha deixado no chão, porque ele morreu. E aí, ele pegou o negócio e falou, gente, corre! E aí, todo mundo começou a correr, ele começou a correr, só que ele foi pego pelo Deus da Morte. O Deus da Morte segurou ele passou muito tempo e ele esperou por muito tempo. Ele esperou 84 anos da vida dele pra apertar a porcaria do botão pra explosão, né, pra ele tacar, porque os dinamite teoricamente já tava aqui, porque se eu não me engano alguém subiu pra colocar ali, então era tipo o botão pra explodir, que o Kenan tava na mão e era por isso que, enfim, eles tinham que fugir desse lugar antes de apertar o botão, porque senão eles iam todo mundo morrer. Aí o que acontece? Deus da Morte pegou, ele esperou pra apertar o botão e aí ele morre na explosão junto com o Deus da Morte. E tudo explode. E aí é bem chato que o Thiago morreu, porque assim, a Alice ficou velha pra caramba. Então assim, ela perdeu a vida dela nisso, né? Esperando, vendo os amigos dela tentarem ajudar ela. E aí eles destroem, né? A core do negócio, o coração de tudo. E aí quando eles saem da caverna, tá tudo pegando fogo. Por quê? Porque eles explodiram esse negócio, tá pegando fogo, então o lodo não gosta de fogo, é uma coisa que, se não ficou tão claro, agora está bem claro, que lodo não gosta de fogo, tipo, não tente colocar fogo, assim, tente, né, pra matar o lodo, você tem que usar fogo. E aí eles viram todo mundo, quando eles saíram da caverna, eles viram tudo pegando fogo, eles viram todos os amigos, não os amigos, né, mas todo mundo que eles tinham conhecido, as vaquinhas, os porcos, tava todo mundo pegando fogo, porque tava tudo ligado a Santo Berço,
a esse bichão aí que eu acabei de apagar. Logo depois eles saem da floresta, então eles estavam tudo dentro de uma florestinha. Ai, como quem não quer nada, não sei o quê. E aí lembra do nosso amigo policial, Victor? O Victor tava aqui esperando, ó. Eu tava esperandinho, falando, gente, cadê eles? Vou esperar eles fazendo um negocinho assim. Eles olham pro Victor e aí ele fala, nossa, gente, vocês foram rápido, né? Passou apenas 30 minutos. Que divertido que passou só 30 minutos, né? Nessa desgraça inteira. E ele não entende nada, né? O Victor, porque eles estão assim, tipo, brother, como é que essa mina tá velha pra caramba? Tipo, o que aconteceu? E tipo, eles voltaram sem o Thiago também. Então, assim... E uma coisa, o Joey perdeu muita sanidade. Ele ficou, tipo, com muita sanidade. Então, ele tava enlouquecendo. Basicamente, depois eles vão pro bar do Subaco Seco. Aí eles têm que... A Ivete, o Arthur explica pra Ivete que eles precisam ir pra São Paulo pra dar o relatório da missão que eles fizeram, porque afinal o Arthur participou dessa missão e ele é parte da ordem agora. Eles vão lá e eles acham um apartamentozinho pra eles. E aí, né, corta uma cutscene, não cutscene, mas corta o tempo, né, pra eles, tipo, um dia aleatório, eles indo lá falar com o Veríssimo. A Liz tá bêbada, o Joey tá maluco, o César tá muito mal. O Arthur também, ele tenta alegrar a galera dando blusas dos Galdérios, né, porque eles tinham a blusa da gangue deles. E o Veríssimo começa a falar como ele está chateado que a ordem só perde. Então a ordem não tava forte. A ordem tava muito fraca. Tava fraca. Ele reclama disso, fala, a gente só tá perdendo, a gente não ganha nada com essas missões que a gente tá fazendo, né? E aí ele fala a frase que eles têm que tentar uma nova. Ele vai ter que apelar pra uma nova abordagem. E nisso a gente vira... A Agatha aparece. Uou! E ela aparece com uns poderzinhos assim. Lembra da Agatha que tá no corpo do Gabriel? Lembra? Ela aparece. E a gente chega ao fim da nossa história do Segredo na Floresta. Gente, quem amou? Eu espero que tenha dado pra entender tudinho. Se eu esqueci de alguma coisa, por favor, comenta pra quem assistiu isso, olhar nos comentários e falar, teve isso. Uma das coisas que eu não comentei, mas eu acho muito legal falar, é que o César, ele demorou muito tempo pra receber um dano, né? E a primeira coisa que deu dano nele foi uma porta. Inclusive, uma das piadas é que o Thiago e o César tentaram muitas vezes bater nas portas. Eles tentaram, tipo, umas 3 vezes só nessa temporada tentar abrir porta no chute e muitas vezes eles não conseguiam. Enfim, eu espero que a iluminação desse vídeo não tenha ficado tão porca, porque tá anoitecendo já, de tanto tempo que demorou pra gravar isso aqui. Mas eu espero que vocês tenham entendido tudinho. E se vocês quiserem resumo das próximas temporadas, eu posso trazer também. Pede, se você quiser um spin-off, eu também trago de spin-off. Ou de, sei lá, fala aí o que vocês quiserem, que eu tô aqui pra fazer. Enfim, outra coisa, a minha referência vai totalmente pra Wiki de Ordem Paranormal, porque eu não ia assistir tudo de novo, né, porque eu não ia conseguir. Então é isso, gente, se vocês gostaram, deixa um like, se inscreve pra mais vídeos desse tipo. E se vocês quiserem, tipo, resumo de jogo e coisa assim, fica à vontade pra falar também, viu? Um beijo e até o próximo vídeo, tchau!